Bem, vamos então às perguntas. Temos aqui algumas perguntas de teletertulianos ao professor Pedro Fernandes, em Principiologia. Página 2, final da 4ª linha. Você poderia comentar sobre o princípio da restauração evolutiva? Sim, se não me engano tem até um verbete do professor Losch. Sim, professor Losch, né? É um verbete, sim. Esse princípio significa que, no processo evolutivo, tudo indica que nós vamos recompondo os nossos erros do passado de um modo a fazer essa restauração. Então, a pessoa ela acaba sendo responsabilizada, ela vai adquirindo lucidez com relação a isso, é o ideal, ou de um modo até certo ponto imposto, isso acaba acontecendo dependendo do nível em que ela esteja na evolução. Mas o que a gente percebe é que não é uma coisa assim muito linear ou literal, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, às vezes a pessoa tem responsabilidade por ter feito, por exemplo, uma série de abortos no passado e ela pode, entre aspas, pagar isso ou ver como que é a repercussão desse processo, sofrendo também abortos nessa vida atual, é uma hipótese, mas também, por exemplo, trabalhando com crianças, sendo professoras, sendo, às vezes, trabalhando em creche. Então, existem modos de você restaurar determinadas pendências do passado que não necessariamente são da mesma forma como aconteceu. Então, ao analisar isso, ao abrir um pouco essa condição, a gente começa a ver que, às vezes, a vida ela nos coloca diante de determinadas situações e, às vezes, a gente nunca parou para pensar sob esse enfoque, né? Porque às vezes a pessoa até gosta, ela tem know-how, ela tem ali intimidade, ela tem assim motivação para trabalhar com aquilo. Isso também é o ideal, porque essa condição de restauração ela não precisa ter nenhuma relação com sofrimento, com nada daquilo que a religião coloca. E aí às vezes ela não se deu conta de que ela tem uma responsabilidade maior ainda do que ela tinha imaginado até então perante aquele grupo. Então, olhar a vida com esses olhos é que, às vezes, ajuda a gente a ter retrocognições. Esse assunto está muito presente, muito fresco, porque eu devo entregar hoje um verbete chamado Olhar Serexológico. Então, é exatamente o modo como você encara as coisas, considerando essas coisas da vida, essa realidade, como sendo fruto da pluriexistencialidade. Então, a ideia, mais ou menos, da restauração evolutiva é essa. Pedro, aqui na argumentologia, página 3, você tem lá o item fio, e você fala, então, de prospecção das manifestações pretéritas, indícios de vivências anteriores, ainda mais antigas, capazes de orientar aspectos prioritários constituidores da biografia consciencial. Aí, me pergunto assim, de que forma esse conhecimento dessa vida anterior, ele reprioriza algumas linhas de atuação? Como é que é essa reperspectivação das ações, das proexes, da programação, a partir desse conhecimento passado, prévio? Você pergunta na proex atual, é isso? Isso, na proex atual. Isso, atual. Então, o que eu vejo que acaba acontecendo é como se fosse um aprofundamento. Se, pelos casos que eu acompanho, o meu próprio caso, eu vejo que a pessoa já estava dentro de uma linha. Essa linha já era condizente ou coerente com a própria holobiografia. Mas o acesso a essas informações tende a incrementar, por exemplo, a produtividade, tende a incrementar o nível de liderança dessa pessoa, tende a ampliar a abrangência de contatos que essa pessoa faz com os assistidos, por exemplo. Ela tem uma possibilidade de fazer assistência num nível maior. Então, é como se houvesse um ajuste do megafoco, sabe? Um ajuste daquilo que ela já vem fazendo. Por outro lado, se a gente pudesse pensar num outro extremo, que às vezes acaba acontecendo em termos de retrocognição, é ver a retrocognição associada com a EQM. Também são casos traumáticos, mais negativos, mas às vezes a pessoa tem a EQM e ela lembra do que ela precisava fazer, seja uma retrocognição intermissiva, que ela se preparou no curso intermissivo, ou até de coisas que ela já trabalhou em outras vidas e ela vê que ela não está priorizando.
Mas o denominador comum, pegando aí principalmente o nosso caso, o caso mais positivo das pessoas aqui da CCCI, é que a pessoa ela ganha mais autoconfiança para ela render mais. Então você vê, no meu caso, ele é interessante, a gente vai estar destrinchando, né, expondo mais esse caso daqui a 2 semanas no Fórum de Serexologia, e a nossa intenção é exatamente poder mostrar isso para as pessoas terem um parâmetro de ver como é que a coisa parece funcionar na prática, pelo menos, que se você analisar a minha retrovida, lá, a vida do Littré, não tem tanta participação ou presença do processo parapsíquico, pelo menos não nada tão assim evidente, nada tão óbvio. E por outro lado, nessa minha vida, o que eu mais tive foi aporte parapsíquico, foi isso que me trouxe para o Instituto, etc. Então, quando a gente vai analisar isso, uma das coisas que a gente vai falar lá, que tem um viés, que eu chamo de paraviés, que é o curso intermissivo no meio disso. Então, o curso intermissivo ajudou também a fazer esse primeiro ajuste. E aí o que eu percebo? Que, de algum modo, eu tentei priorizar isso no começo, para eu ter know-how, ter experiência, de algum modo eu ter mais autoconfiança parapsíquica, porque, de certo modo, o processo intelectual era mais recente, já estava mais consolidado nas vidas recentes. Então, olhando a coisa por esse modo, a gente começa a ver que o resultado final é um aumento de abrangência, não é nem você ficar de um lado, por exemplo, só na intelectualidade ou só no parapsiquismo, é você conduzir ou conseguir caminhar com as coisas de modo, né, direito e qualificando cada vez mais esses trabalhos. Então, você ter, respondendo aí mais objetivamente a sua pergunta, você ter um referencial do passado, um autorreferencial, ele te ajuda muito, porque você vê que tem coisas que você já superou, aquele ego, aquela personalidade, e tem coisas que até o momento ela se saiu melhor. Por exemplo, ele produziu mais, ele tinha uma desenvoltura maior, vamos supor, cognitiva, com poliglotismo, com outras áreas. Então eu tenho que ver, isso é prioridade na minha ProEx atual, não significa que porque a personalidade anterior fez que a gente vai ter que fazer exatamente, né? Mas você pode saber tirar partido disso, pelo menos você tem a noção de que ali é como se você tivesse um patrimônio que, se você investir, você vai poder tirar partido, sabe? Tirar proveito. Então, essa hora é que eu vejo que vem o discernimento, de você saber se você está realmente priorizando o que você está fazendo ou se há algum nível de zona de conforto, alguma gordura que precisa ser queimada, e aí você tem que encarar essa realidade, né, essas novidades, para poder estar mais assim, de acordo com essas informações, né, que vieram para você. Ok? Não sei se eu te respondi.